Pessoal, a nossa aula de hoje é sobre a crise de 1929 e o New Deal. Então, após o final da Primeira Guerra Mundial, quando a Primeira Guerra Mundial chegou ao fim, os países europeus eles estavam devastados, estavam totalmente dilacerados econômica e socialmente. A Europa contava ali com um saldo de 13 milhões de desempregados, né? 13 milhões de mortos, também mais de 20 milhões de vítimas da guerra em si. Existia uma baixa taxa de natalidade, poucas pessoas nasciam e muitas pessoas tinham morrido com o conflito, principalmente pessoas em idade para trabalhar na indústria, no comércio, em outras atividades. E, consequentemente, esses países estavam arrasados industrialmente, socialmente, economicamente, estavam totalmente arrasados. E o país que foi maior beneficiário da guerra foi exatamente os Estados Unidos, porque até 1917 os Estados Unidos participou indiretamente da guerra, vendendo produtos, emprestando dinheiro, vendendo armamentos e etc. Os Estados Unidos entram no finalzinho da guerra em 1918, desequilibra totalmente a guerra, fazendo com que a Alemanha seja derrotada. E os Estados Unidos, após essa Primeira Guerra Mundial, passa a ser a maior potência econômica do mundo, onde 42% de toda a produção mundial era exatamente, toda a produção industrial era produzida, era desenvolvida ali pelos Estados Unidos. Então, nós temos exatamente o período que vai de 1918 até 1939, o período entre guerras. E nesse período aí surgem diversas nações, diversos países ali com potenciais importantes. Aí nós vamos ver algumas aí como cada uma dessas estados. Os Estados Unidos se torna a maior potência capitalista, ocorre uma elevação de consumo dentro do próprio Estados Unidos, já que surge ali uma classe média ali com melhorando a sua condição de vida, e há trabalhadores assalariados também que ajudam ali nesse processo de consumo elevado propriamente dentro dos Estados Unidos. E os Estados Unidos passam a ser os maiores vendedores de produtos também nas regiões europeias de países que estavam ali arrasados. O Japão também surge na Ásia como uma grande potência econômica, né? O líder econômico dos mercados asiáticos, principalmente a partir da denominada era Meiji. A União Soviética consegue uma prosperidade econômica, principalmente no que diz respeito à NEP, a nova política econômica desenvolvida pelo Lenin, e os planos quinquenais posteriormente do Stalin, adotando ali a ideia do cordão sanitário, que seria exatamente não manter relações com os países capitalistas, né? Então a União Soviética também se torna uma potência das mais importantes nesse momento de 1918 a 1939. E a Alemanha. A Alemanha foi acusada de ser a única causadora da guerra. A Alemanha devia 33 bilhões de dólares para os países vencedores. A Alemanha sofreu uma crise financeira, uma crise social, uma crise econômica. Isso fez com que um grande número de desempregados na Alemanha pudesse existir, protestos acontecessem e a partir daí surgisse também o nazismo hitlerista, que é uma aula que nós vamos ver posteriormente. Os Estados Unidos, nos anos 20, nós podemos dizer que foi um momento de milagre econômico estadunidense. Período que vai de 1918 até ali 1925, 1926, os Estados Unidos, existe nos Estados Unidos uma euforia muito grande, pois as pessoas têm poder de compra, existe um baixíssimo número de desempregados, há um processo de surgimento de novas empresas, essas empresas vendem ações na Bolsa de Valores de Nova York, principalmente, né? Há também ali o surgimento do jazz, há também o surgimento do cinema, o grande nome desse cinema aí, o Chaplin. Também nós temos o processo de produção, sendo um processo de produção estabelecido ali principalmente na ideia do Taylor, que era exatamente a especialização do trabalho, e depois na ideia do Ford, no processo dessa especialização do trabalho, mas numa linha de produção, certo? Então nós temos todo esse processo, a produção aumenta consideravelmente no período de 18 a 26, os Estados Unidos vai aumentar a produção mundial dele em 62%, ele vai ser representante aí por 62% em aumento de produção, como nós podemos perceber aí pela essa acelerada produção industrial. As inovações tecnológicas, aí cinema, rádio, automóvel, começam a fazer parte
da vida das pessoas. Só para você ter uma ideia, 1 em cada 5 pessoas nos Estados Unidos tinha um automóvel da Ford, e o Ford adota o modelo taylorista na sua fábrica, e o American Way of Life, que era exatamente o padrão de vida norte-americano. Esse padrão de vida norte-americano era exatamente voltado para o consumo dos produtos industrializados. E foi estabelecida também a lei seca. Por essa lei seca ficaram proibidas a produção de bebidas alcoólicas e também a venda dessas bebidas alcoólicas. Acabou que uma indústria clandestina foi criada para produzir, distribuir, e bares clandestinos também acabaram existindo, e isso ficava a cargo dos gangsters. O principal foi exatamente o Al Capone, né? Então, tudo isso aí fazia com que os Estados Unidos tivessem uma euforia muito grande. Altos empregos, crédito alargado pelos bancos, os bancos dando créditos a pequenos proprietários, à classe média, daí que surgiu o cartão de crédito também nesse período. E a crise de 1929, ela tem, lógico, que um período anterior, e esse período anterior é exatamente quando as nações europeias, a partir de 1926, elas começam a se recuperar economicamente, se industrializar novamente, começam a adotar medidas protecionistas. O que seriam essas medidas protecionistas? Elas impedem que os produtos norte-americanos entrem com facilidade, justamente para revigorar a sua indústria, restabelecer a sua produção, recuperar empregos e, novamente, fazer com que a economia de países europeus, principalmente Inglaterra e França, possam se restaurar. A crise de 1929, as causas dela são exatamente uma crise de superprodução. Existia já a produção dos Estados Unidos, que representava mais de 60% da produção mundial, e existia agora a produção europeia. Então, tinham muitos produtos e pouca gente querendo comprar. Então, pelas ideias liberais, nós temos exatamente a seguinte visão: se existem muitos produtos e poucas pessoas querendo comprar, os preços caíram vertiginosamente. Então, tinha que ter um controle dessa produção. Tendo o controle dessa produção, houve o processo de retração econômica e o processo de recessão, né? E tudo isso também levou o desemprego no sentido de que precisava diminuir a produção, já que tinha muitos produtos industrializados, mas também produtos agrícolas, muitos alimentos produzidos, como por exemplo o café brasileiro. O governo brasileiro teve que comprar mais de 80 mil sacas e destruir essas 80 mil sacas para fazer com que o preço pudesse ser um preço bom no mercado. Houve a deflação, uma queda vertiginosa dos preços, muitos produtos e pouca gente querendo. E a partir daí, nós temos exatamente o crash ou crack, né, que é exatamente no vocabulário da economia o abalo, a catástrofe econômica e financeira generalizada. Ocorreu o seguinte: muitas pessoas compraram no período ali de auge dos anos de ouro nos Estados Unidos, compraram ações de empresas. E aí, quando começou a ocorrer esse processo de crise, de superprodução, de deflação, de desemprego, as pessoas que compraram ações de várias empresas tentaram vendê-las. E aí tinha muita gente também querendo vender, dizendo que ia dar lucro, comprar ação e etc. e tal. E isso é a especulação, né? Mas tinha pouca gente querendo comprar, então teve muitas ações na Bolsa de Valores, as cotações dessas ações elas baixaram abruptamente, ninguém queria comprar. Aí no dia 24 de outubro ali, de 1929 houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, diversas empresas faliram e o desemprego acabou assolando os Estados Unidos e também o mundo. E aí nós temos exatamente as consequências aqui da crise. Nos Estados Unidos, 84 mil empresas faliram, 4 mil bancos fecharam, 17 milhões de pessoas ficaram desempregadas. Os Estados Unidos começaram a repatriar, ou seja, trouxeram novamente dinheiro que estava investido em outros países para o seu território, ao torno de 7,5 bilhões para tentar conter a crise, principalmente as empresas multinacionais, e o aumento de taxas alfandegárias. Os Estados Unidos tentando proibir também a entrada de produtos estrangeiros, justamente para que a diminuição da produção pudesse ocorrer. E no mundo nós temos exatamente isso: 30 milhões de desempregados, a Inglaterra com um total de 3 milhões de desempregados, manifestações e protestos pelo desemprego, pela fome, pela carestia dos preços,
né, pela inflação. A França estava devastada pela guerra, 30% das riquezas foram destruídas em prol da guerra, 14% da população masculina morta, e houve a ascensão dos regimes totalitários nazifascistas. Fascista na Itália, nazismo na Alemanha, né? Mas também não só Itália, Alemanha, Portugal, também a própria Espanha também tiveram regimes autoritários. Nós não podemos esquecer do Brasil, já que o Getúlio Vargas também era autoritário e também tinha ali um quezinho fascista. E a partir disso, esse camarada aí, ó, o Franklin Delano Roosevelt, ele na campanha de 1932 à presidência dos Estados Unidos, ele acabou ali estabelecendo que ele, se ele vencesse, se tornasse presidente dos Estados Unidos, ele criaria um grande plano para a recuperação econômica. Esse plano era exatamente o New Deal. E esse New Deal ele era baseado nas ideias do economista britânico John Maynard Keynes. Então vamos ver alguns pontos aqui do New Deal. Primeiro, o New Deal era exatamente o plano de recuperação econômica, o novo acordo. E esse plano, ele tinha a teoria estabelecida da seguinte forma, a teoria keynesiana. Resumindo, a teoria keynesiana é o seguinte, forte intervenção do Estado na economia. O Estado aqui não vai ser o Estado mínimo, né? Vai ser um Estado que ele vai ser um Estado empresário, um Estado que vai investir, um Estado que vai gastar os seus recursos para que assim a economia possa se restabelecer. E outro ponto aqui, ele abandona, a teoria keynesiana abandona o liberalismo clássico, ou seja, o que diz o liberalismo clássico? O Estado não intervém na economia. A economia ela deve ser estruturada a partir das suas leis naturais de oferta e procura, e que até mesmo as relações entre patrões e empregados são estabelecidas por eles. A teoria keynesiana vem também abandonar e destruir essa ideia do liberalismo clássico. Há um fortalecimento do papel do Estado na economia e esse Estado sendo interventor, planejador de políticas econômicas. Como? Fazendo investimentos em obras públicas, essas obras públicas, estradas hidrelétricas, portos, aeroportos, certo? Para que isso? Para que a partir daí pudesse gerar empregos, esses empregos pudessem gerar consumo no comércio, esse consumo no comércio pudesse gerar uma demanda por novos produtos que fizessem com que a indústria produzisse, essa indústria produzindo novamente, ela contrataria novos trabalhadores. Além disso, o New Deal também estabeleceu o controle produtivo, né? O New Deal também estabeleceu que deveria ocorrer um processo de aumento de salários para que o poder de compra ele pudesse ser mais elevado. Essas ações elas ficam evidentes exatamente aqui, ó. Investimentos em obras públicas, como já disse, medidas restritivas ao setor financeiro, ou seja, o setor financeiro ele não poderia mais especular. O setor financeiro ele tinha que também abrir créditos para as pessoas, né? Abolição do trabalho infantil, concessão de subsídios aos estados. Como assim? O governo central dos Estados Unidos emprestar dinheiro aos estados para que esses estados também pudessem investir na melhoria das suas atividades econômicas, novas frentes de trabalho com a criação de 2 turnos de trabalho e a diminuição da jornada de trabalho para 40 horas semanais, aumento de salários para poder estabelecer um melhor poder de compra, legalização dos sindicatos para que os trabalhadores pudessem ali também ter exatamente alguém para defendê-los. A partir disso também o governo criou seguro-desemprego, criou a ideia de salário mínimo, estabeleceu também um processo de aposentadoria, previdência social. Tudo isso foi criado também com o New Deal. Havia um controle de preços, controle de salário, controle de produção industrial para que a crise não pudesse retornar novamente. E também o controle estatal sobre uma atividade produtiva que era muito importante, a energia, né? Então o Estado passa a controlar também isso aí. E oferta de crédito para consumidores, para que houvessem mais pessoas ali com crédito para poder consumir. As consequências do New Deal foram exatamente essas. 65% do crescimento industrial já ali pelos idos de 1938 e em 1940 já havia uma recuperação próxima a antes da crise de 1929, 33% de aumento de exportações, redução no número de desempregados de 17 milhões para 9,5 milhões, 70% de produção da renda nacional e difusão de práticas intervencionistas em diversos países.
Então, pessoal, essa aí foi a nossa aula sobre a crise de 1929, o New Deal, né? E nós temos ainda, sobre esse New Deal, um estímulo à produção industrial, nós temos o Brasil também controlando a produção do café, né? E aí vai surgir o Getúlio Vargas, esse controle de produção vai permitir que também o Brasil comece um processo de industrialização do governo de Getúlio Vargas, né? A Argentina também adota medidas sociais de proteção aos trabalhadores, né? Salário mínimo, previdência social, entre outras coisas, seguro-desemprego, que também acontece nos Estados Unidos. O México controla o petróleo, a extração do petróleo, né? Também esses nacionalismos eles acabam sendo estabelecidos. Então, o que fez esse New Deal aos Estados Unidos? O New Deal ele acaba recuperando a economia dos Estados Unidos na década de 40, né? Isso fica mais evidente também na Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos vai entrar com uma força importantíssima para ajudar no processo de vencer a guerra contra os alemães, contra os nazistas e contra os fascistas italianos, nazistas alemães e fascistas italianos, certo? Também esses controles do Estado na atividade produtiva vai fazer com que as economias se reestabeleçam e voltem a um nível parecido com o que eram antes da crise de 1929. Então, essa foi nossa aula aí sobre a crise de 1929 e New Deal. Até a próxima!